Amados irmãos, vamos dar continuidade ao estudo deste livro, 1 Coríntios, vocês não sabem? E agora no capítulo 3, nós vamos entrar em um dos itens mais importantes na vida da igreja, o casamento na vida da igreja. O Novo Testamento revela que Deus ele tem um mistério, e esse mistério é Cristo. E também revela que o mistério de Cristo é a igreja. A igreja é algo que está no coração de Deus, é algo divino. E aprove a Deus usar-nos em seu propósito. Nós somos humanos, falhamos constantemente, contudo, quando desfrutamos da realidade de Cristo, experimentamos o operar da cruz, eliminando o velho homem. E esse velho homem é a causa dos problemas no viver da igreja, no viver social e viver conjugal. E a mensagem da cruz apresenta Cristo como a solução para todos esses problemas. Quanto mais nos voltamos a Cristo, mais a natureza e a vida de Deus nos santifica, nos renovando e transformando. Então, o Paulo ele pregou o evangelho em Corinto, as pessoas creram, e muitos desses, o padrão deles era o mundo. Só que uma vez tendo crido no Senhor, o padrão do cristão deixa de ser o mundo e passa a ser Cristo, a palavra de Deus. Então eles tinham muitas dúvidas com respeito a isso, sobretudo sobre o casamento. Então Paulo, ele respondeu por meio da epístola, ele escreveu para que na área conjugal o velho homem não pudesse mais se manifestar na vida dos irmãos. E os santos em Corinto, então, tinham essas dúvidas. E havia até mesmo litígios, fornicação e imoralidade, entre outras coisas. Então Paulo percebeu que eles estavam em busca de filosofias, sinais, mas faltava aos irmãos ali da igreja em Corinto profundidade no relacionamento com Deus e com a sua palavra. Eles careciam do nome do Senhor e da palavra de Cristo. Romanos 10:12 nos diz que o Senhor ele é rico para com todos os que o invocam de coração. Então nós podemos invocar várias vezes, Senhor Jesus, ter um viver de invocar o nome do Senhor. E voltando aqui ao assunto, o casamento é um assunto de extrema importância na vida da igreja, pois Deus deseja que esposo e esposa sirvam ao Senhor, fazendo a diferença onde estiverem a favor do Evangelho. Um casal pode ser útil abrindo a casa, se envolvendo com o grupo familiar, realizando aperfeiçoamento para outros casais, iniciar novos grupos familiares e muitos outros serviços. Então, se um casal serve ao Senhor, certamente ele será feliz, deixando de pegar no pé um do outro, e passando a pegar na mão, pegando na mão do cônjuge para poder orar e interceder pelos irmãos. Se no seu casamento, um ainda está pegando o pé do outro, então é preciso ter uma mudança de atitude. Pegar na mão e orar. E ir à presença do Senhor. E nós vemos, irmãos, que a realidade do mundo hoje é de que as pessoas precisam de intercessão. O mundo atual encontra-se repleto de ideologias que propagam o casamento de maneira oposta ao que Deus determinou. E as pesquisas comprovam que a falta do hábito de leitura, associado ao costume de assistir vídeos e ouvir áudios, desativam gradativamente o córtex pré-frontal, levando a pessoa a ter uma opinião fraca, tornando-se altamente influenciável, sem convicção própria e mentalmente vulnerável à implantação de ideologias maléficas à sociedade. Então, sobretudo os adolescentes, eles correm o risco, pois desejam ser aceitos no meio, ser aceito entre os demais, então podem ser levados pela correnteza do mundo. Por isso é muito importante que os irmãos leiam, que os pais leiam a Bíblia, leiam os livros infantis com os filhos, para despertar-lhes o gosto pela leitura. Então, amados, a salvação da humanidade está na leitura da palavra de Deus, na Bíblia e nos livros espirituais. Precisamos nos constituir com a palavra, lendo os livros da editora Árvore da Vida, que trazem um conteúdo profundo e bastante esclarecedor sobre o propósito de Deus. No mundo hoje, as pessoas buscam a sabedoria em todas as coisas, mas não consideram suficiente a palavra dos apóstolos.
A maioria dos divórcios ocorre nas classes média e alta, que têm mais acesso à educação. Contudo, a educação elevada e a boa formação acadêmica não são suficientes para resolver os conflitos conjugais. Romanos, capítulo 8, nos diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso inclui nosso cônjuge. O seu cônjuge é o melhor. É a pessoa que você precisa para ser um vencedor. Então, por causa da impureza, para que não haja pecado, é bom que cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, o casamento é entre homem e mulher. Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher, dentro da esfera do casamento. O casamento não é uma invenção ideológica moderna que tenta justificar o pecado. Não. O casamento é algo ordenado por Deus para o homem satisfazer sua necessidade e viver feliz. O desejo sexual não é pecado, mas o sexo fora do casamento é pecado. Portanto, marido e mulher devem conceder um ao outro o que lhe é devido, para evitar situações pecaminosas. Por mais espirituais que sejamos, temos uma natureza caída. Não devemos dar brecha para o pecado. Então, um não deve se privar do outro. E quanto à oração, a oração individual é importante. Contudo, marido e mulher e esposa devem separar tempo. O homem tenta mudar a lei de Deus, mas Jesus nos leva de volta ao princípio. E segundo a palavra de Deus, nós não vamos abordar aqui casos específicos, mas de modo geral, há apenas 3 razões para a separação de um casal. O primeiro é a morte do cônjuge. Assim, fica o outro livre para casar-se novamente. Segundo, em caso de adultério. Caso a parte ofendida não tenha graça suficiente para perdoar, o casal pode então separar-se. E terceiro, o terceiro caso está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Seria quando o cônjuge incrédulo pede o divórcio. Um crente, ele santifica posicionalmente a família. Contudo, se o cônjuge incrédulo quiser ir embora, o crente pode permitir. No entanto, o cristão deve dar bom testemunho e sempre buscar a harmonia do casal, não provocando situação para que ocorra o divórcio. Pelo contrário, pelo convívio, o descrente ele é santificado e pode converter-se ao Senhor. Sendo assim, faça o possível para evitar o divórcio e ore intensamente para que o cônjuge se converta ao Senhor. Na igreja, nós não somos livres para fazer o que nós bem entendemos. Nós somos comprados pelo Senhor Jesus na cruz. Nós pertencemos a Ele. Então, o solteiro não deve se inquietar quanto ao casar-se ou se manter solteiro. Este deve ficar em paz e procurar a orientação dos irmãos mais maduros para receber ajuda, para orar e perceber a orientação do Senhor. Irmãos, esteja nas mãos do Senhor. Paulo esperava que os solteiros permanecessem como ele era, pois o tempo do fim se aproxima. E assim, os solteiros viveriam livres de preocupações e distrações para servir ao Senhor. Também os casados devem ter como meta servir e agradar ao Senhor. Não devemos ser precipitados para nos casar. O casal é uma unidade básica para o serviço da igreja, para a pregação do evangelho e apacentamento no grupo familiar. Então, e ainda com relação às viúvas, elas também estão livres para se casar. No entanto, devem ser criteriosas, não se casando com o incrédulo, mas no Senhor. Por fim, o casal deve perceber sua importância na igreja e buscar fortalecimento para servir o Senhor, fazendo a diferença na igreja. Louvado seja o Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Se o seu cônjuge ainda não é crente, que por meio do seu testemunho, ele seja santificado e creia no Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.